Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Um morto e outro ferido a bala no Cabo de Santo Agostinho. Polícia registra 2 assassinatos em Camaragibe. Ex-presidiário assassinado no Cajueiro Seco com tiros de espingarda 12. Desconhecidos matam 2 a bala no bairro da Várzea. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 8 de janeiro de 2024. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E no final de semana no estado de Pernambuco, nas últimas 48 horas foram registrados, pelo menos até agora, 19 assassinatos. Foram 19 pessoas mortas neste final de semana. 9 crimes ocorreram no interior e 10 no Grande Recife. E nesses 8 dias de 2024, este ano já foram registrados 105 assassinatos, ou seja, 105 pessoas foram mortas este ano no estado de Pernambuco. Um rapaz sem nenhum documento de identificação foi assassinado com disparo de arma de fogo nas dependências da fábrica Free Sabor, que fica no bairro da Sapucaí, Olinda. A autoria e os motivos do crime também são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Outro rapaz que também não possuía nenhum documento de identificação foi assassinado com disparo de arma de fogo na rua 64, no bairro do Janguim Paulista. A autoria e os motivos do crime também são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os tiras da Força Tarefa do DHPP. Minha gente, Amauri Gonçalves dos Santos, 44 anos de idade, conhecido por Mago, morador de Nova Descoberta. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo quando estava bebendo em via pública na localidade de Pistinha, que fica na Avenida José Américo de Almeida, é aquela rua que dá ao lado do restaurante Boizão, como quem vai para o campo do União na Macaxeira. Ele estava bebendo próximo àquela rodinha ali, bem pertinho do Asa na Brasa, quando de repente chegaram 2 elementos numa motocicleta e meteram bala matando o rapaz. Ele ainda chegou a ser levado para a maternidade, a Policlínica e Maternidade Barros Lima, ali pertinho, mas já chegou sem vida. E os criminosos, os caras que mataram o Mago, eles tentaram roubar o veículo de um rapaz, o rapaz deu partida com o veículo e aí eles atiraram. Cláudio Elton Rodrigues de Oliveira, 23 anos, foi atingido no braço e foi socorrido. Por pouco também não foi assassinado por esses criminosos. Rony Creme Gomes de Queiroz foi assassinado com um disparo de arma de fogo no sítio Forquilha, zona rural de Inajá, no interior do estado. Elementos desconhecidos se aproximaram dele lá no sítio e abriram fogo, ceifando a vida do Rony Creme Gomes Queiroz, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente, 2 rapazes ainda não identificados foram assassinados a bala na Avenida dos Tropeiros. A Avenida dos Tropeiros, que fica, é um canal por trás do Açaí, no bairro Pedro Raimundo, em Petrolina, é isso mesmo. 2 rapazes foram assassinados, as identidades não foram ainda informadas, não foram ainda apuradas, e os corpos foram encaminhados ao IML, lá mesmo em Petrolina. E um rapaz sem nenhuma identificação foi assassinado com disparo de arma de fogo na PR-320, no sítio Poço da Pedra, zona rural de Afogados da Engazeira. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente, um morto e outro ferido a bala no Cabo de Santo Agostinho. Luiz Reinaldo da Silva, 42 anos de idade, e um adolescente de 17 anos, eles foram alvejados com vários disparos de arma de fogo no Engenho Castelo, zona rural do Cabo de Santo Agostinho. As vítimas, uma foi socorrida e a outra morreu no local.
Luiz Reinaldo da Silva não resistiu aos ferimentos, morreu na hora. Já o adolescente de 17 anos foi atingido no braço, possivelmente por bala perdida, e foi socorrido no hospital Mendes Sampaio, lá mesmo no Cabo de Santo Agostinho. E o corpo de Luiz Reinaldo da Silva, 42 anos, foi encaminhado ao IML. E o sepultamento deve ter acontecido ontem mesmo, porque esse assassinato aconteceu justamente antes de ontem, e ele deve ter sido sepultado justamente ontem. E a polícia registra 2 assassinatos no município de Camaragibe. Isso mesmo. Ambos assassinatos ocorreram na noite de antes de ontem, no caso no sábado. Uma das vítimas, Breno Corrêa da Silva, ele tinha 27 anos, foi morto a bala quando estava bebendo com alguns amigos na rua Arlindo Lopes dos Santos, na Vila da Fábrica em Camaragibe. Homens desconhecidos em um carro Renault Logan cinza, de placa não fornecida, abriram fogo, meteram bala. Breno Corrêa da Silva saiu correndo, mas de nada adiantou. Ele acabou baleado e tombando sem vida naquela localidade. A polícia não tem ainda nenhuma linha de investigação para o caso. O corpo de Breno Corrêa da Silva, de 27 anos, foi encaminhado ao IML depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E a outra vítima, minha gente, da violência em Camaragibe, foi Luciano Gonçalves da Silva. Ele tinha 42 anos de idade, 42 anos, e foi agredido a golpes de faca no Bar do Cal, localizado em Aldeia Camaragibe, à margem da PE15. A informação é que o suspeito teria sido um tal de Galego. A motivação desconhecida. Luciano Gonçalves da Silva foi socorrido no SEMEC lá de Veracruz, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. A morte do primeiro, Breno, aconteceu por volta das 9 horas da noite do sábado, e a de Luciano por volta das 8h30 da noite, também no sábado. A polícia está investigando para saber se os 2 assassinatos têm ligação. Alex César Teles Feitosa Leal, rapaz de 36 anos de idade, profissão não informada, foi assassinado com disparo de arma de fogo na rua Judite Gomes de Barros, em Santa Maria da Boa Vista. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Aliás, a polícia tem um suspeito aí, deixa eu ver aqui o suspeito desse crime, Henrique Marcel Brandão. Esse cara está sendo localizado para ser investigado, para saber se ele tem envolvimento na morte do Alex César Teles Feitosa Leal, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Deixa eu ver aqui, aparecendo o aniversário aqui de Marcelo Coutinho, é conhecido como Vovô Lindão. Olha, Vovô Lindão de Ouro Preto está aniversariando, minha gente, é o Marcelo Coutinho. Parabéns, Marcelo Coutinho, parabéns, Vovô Lindão. Eita maravilha. Olha, minha gente, um rapaz sem nenhuma identificação foi assassinado com disparo de arma de fogo. Esse crime aconteceu na BR-232, ao lado do posto, um posto desativado da Polícia Rodoviária Federal, em Moreno, região metropolitana do Recife. A autoria e os motivos do crime ainda estão sendo investigados pela polícia. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Isaac Gomes Souza, o idoso de 60 anos de idade, foi assassinado com disparo de arma de fogo no Beco das Antenas, em Santa Cruz do Capibaribe. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos, e o corpo do idoso Isaac Gomes Souza foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru, após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da delegacia de lá de Caruaru. Márcio José da Silva, um homem com 41 anos de idade, profissão não informada. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo na PE-45, uma rodovia estadual que fica em Vitória de Santo Antão. É mais um crime registrado em Vitória. A polícia está investigando o caso, pelo menos até agora. Nem pegou nenhuma informação ainda sobre as causas e a autoria do assassinato, da morte do rapaz. Márcio José da Silva, de 41 anos de idade, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
Rafael Passos Ramos do Nascimento, um rapaz de 27 anos de idade, de profissão não informada. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo à margem da BR-101 em Joaquim Nabuco, no interior do estado. A autoria e os motivos da morte do rapaz ainda são desconhecidos. Estão sendo investigados pela polícia. O corpo de Rafael Passos Ramos do Nascimento, de 27 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Sandro Bezerra da Silva, jovem com 21 anos de idade, ele morreu baleado no sítio Caldeirão de Cima, zona rural de Cachoeirinha. Foram 5 elementos, e a polícia está investigando essa morte aí. Muita complicação na morte do Sandro Bezerra da Silva, que tinha 21 anos de idade. Ele morreu baleado no sítio Caldeirão de Cima, zona rural de Cachoeirinha. É um caso que está sendo investigado ainda pela Polícia Civil. O corpo de Sandro Bezerra da Silva, jovem de 21 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente e Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Gisele Rodrigues Campos, com 40 anos de idade, uma mulher ex-presidiária. Ela foi baleada, sofreu um atentado na rua 13 de junho, em frente à lanchonete do Açaí, no bairro do Rosarinho. O suspeito, um tal de Douglas, conhecido como Dodô. Isso mesmo, Douglas Dodô, já está sendo procurado pela polícia. A mulher Gisele Rodrigues Campos, de 40 anos de idade, foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Paulo Henrique Ferreira da Silva, este foi alvejado a bala quando estava no local de trabalho dele, um lava-jato, localizado na rua Vale do Sirigi, no Areeiro, em Camaragibe. 2 homens numa motocicleta se aproximaram, meteram bala nele e fugiram com a moto em Isabela Carreira, em velocidade alta, e ele, Pedro Henrique Ferreira da Silva, foi hospitalizado. José Ailson dos Santos, morador de rua. Este rapaz estava na rua Olívia Meneral, bem perto do viaduto que liga a Avenida Recife e Boa Viagem, no bairro da Miribeira, quando de repente 2 elementos se aproximaram dele, meteram a faca nele. Mas é medonho para acontecer isso, o pessoal pegar o pobre coitado do morador de rua, meter a faca, muitas vezes bala e às vezes até tocar fogo. E daí, esses 2 elementos meteram a faca no José Ailson dos Santos e fugiram, roubando os pertences dele. Portanto, é uma linha de investigação para a polícia, o roubo seguido de morte, tentativa de morte, porque o rapaz está vivo, o José Ailson dos Santos, e encontra-se na emergência do Hospital da Restauração. Robson Marques da Silva, este também foi agredido a golpes de faca na rua Antônio Carlos, no bairro do Cordeiro. Crime praticado por elementos desconhecidos. Ele estava sendo medicado na UPA dos Torrões, unidade de pronto atendimento. A polícia chegou, foi lá ver a situação e descobriu que existia contra ele um mandado de prisão. Daí, de lá, depois de medicado na UPA lá dos Torrões, ele, Robson Marques da Silva, foi encaminhado à central de plantões da capital. Luiz Henrique da Silva Santana e Rodrigo Cláudio Bernardo de Melo. Estes 2 sofreram um atentado à bala na rua Irmão Gregório Vanderlei, nos Montes, em Olinda. Atentado praticado por elementos desconhecidos. Foi uma tentativa de duplo assassinato. Luiz Henrique da Silva Santana e Rodrigo Cláudio Bernardo de Melo foram socorridos inicialmente no Hospital Tricentenário Olinda e depois removidos para o Hospital da Restauração. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Ex-presidiário assassinado no bairro do Cajueiro Seco com tiros de espingarda 12. Eduardo
Eduardo da Conceição, conhecido por Chocolate, residente na rua Nossa Senhora do Rosário, no bairro do Jardim Prazeres, em Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado com tiro de espingarda 12 naquela localidade. De acordo com informações, quando de menor-idade, havia sido apreendido por roubo. Seria também usuário de drogas, também ligado ao tráfico. O corpo dele, Chocolate, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Desconhecidos matam 2 à bala no bairro da Várzea. As vítimas: Tiago Gomes da Silva, 40 anos de idade, e Raniele Sebastião Gomes de Brito, 19 anos de idade. Eles foram baleados em frente à casa do Tiago por elementos desconhecidos. No local do crime, Rua Eneida, no bairro da Várzea. Elementos em um carro preto, veículo não identificado, balearam os 2. As vítimas foram levadas para a unidade de pronto atendimento UPA da Caxangá, mas não resistiram à gravidade dos ferimentos e faleceram. De acordo com informações, Tiago teria envolvimento com tráfico de drogas e seria o alvo dos criminosos. Os corpos dos rapazes foram encaminhados ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade e controle de plantão, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.